Olá, irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2020 e essa é a nossa lição de número 27. E o tema de hoje é: somos povo exclusivo de adoração. Glória a Deus por adorarmos ao Senhor. Amém? Antes de darmos início a essa lição abençoada, vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração. Fazemos confissão dos nossos erros, falhas e pecados e clamamos, Pai, pelo sangue de Jesus derramado na cruz e pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica, nos santifica agora e nos conduza, Pai, pelo teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter agora. Senhor, nós te pedimos e desde agora nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lição 27, somos povo exclusivo de adoração. Os objetivos gerais da lição são definir o termo adoração, descrever a natureza da adoração e explicar a relação entre adoração e serviço cristão. O texto base está em João capítulo 4, verso 24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática da lição é: a igreja existe para adorar a Deus e levar o seu maravilhoso conhecimento às nações. Então, às vezes nós nos perguntamos, para que serve exatamente a igreja? Não é? Qual é a missão fundamental da igreja? Aqui na verdade prática da lição, nós já vemos que a igreja existe para adorar. Deus nos criou no intuito de ter um relacionamento com Ele. Relacionamento de pai e filho e relacionamento de Deus, Criador, com nós que somos seus filhos, criaturas, feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, pessoas que o reconheceram, receberam como Senhor e Salvador das suas vidas e que reconheceram a obra restauradora de Cristo lá no Calvário, essas pessoas têm por missão adorar a Deus e levar o conhecimento de Deus a todas as nações. Então essa é a missão da igreja: adoração e levar o conhecimento de Deus a todos os povos e todas as nações do mundo. Aí abaixo você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado, com temas relevantes referente a esse tema abordado pela lição de número 27. Amém? As leituras bíblicas em classe estão em 1 Pedro capítulo 2 e Romanos capítulo 12. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós
que em outro tempo não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só, irmãos, através desses textos que nós acabamos de ler, de uma forma muito especial desse texto que está em 1 Pedro capítulo 2, não é? Quando ele diz no versículo 9, né? Ele fala realmente da característica de quem somos nós, quem é a igreja de Jesus, né? A que veio a igreja de Jesus, né? Qual é a missão da igreja de Jesus, o que nos caracteriza como povo de Deus. Diz assim no verso 9, olha, vós sois geração eleita, aleluia, fomos eleitos no Senhor, sacerdócio real, somos nação de sacerdotes, dotados da capacidade de entrar na presença do Senhor e ministrar o louvor na presença de Deus. Glória a Deus. Nação santa, porque fomos santificados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não é? Povo adquirido, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos comprados de volta para Deus, não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nós anunciemos as virtudes de Cristo Jesus. Para que nós anunciemos ao mundo, às pessoas que não têm esse conhecimento, e dizer a elas que está disponível a elas essa salvação, que está disponível a elas esse sacrifício que Jesus fez no Calvário. Então, essa é a missão da igreja, isso é o que nos caracteriza, esse relacionamento íntimo entre nós, que somos o corpo de Cristo, e a cabeça que é Jesus, não é? Então, a nossa missão é adorar ao Senhor, é glorificar ao Senhor, é bendizer o seu santo nome, é estar na casa do Senhor e na presença do Senhor todos os dias, louvando e bendizendo a esse Deus, e anunciando a aqueles que ainda não o conhecem, não é? A todas as virtudes de Cristo Jesus e tudo aquilo que está disponível a cada uma dessas pessoas a partir do momento que elas tomem o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e daquilo que ele fez por cada um de nós, inclusive por elas, lá na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Interagindo entre nós, as três principais missões da igreja no mundo são evangelização, ensino da palavra e adoração. Essa tríade representa as dimensões do relacionamento cristão, horizontal, central e vertical. A evangelização está relacionada à missão horizontal da igreja. Evangelização, missão horizontal da igreja. O ensino das Escrituras diz respeito à missão central da igreja. Então, qual é a missão central que a igreja tem? Ensinar a palavra de Deus. Irmãos, fundamental que todos conheçam. Sem o conhecimento da palavra, você não sabe quem é Deus. Você não tem como se relacionar com o Senhor sem o conhecimento. Então, ensino das Escrituras diz respeito à missão central da igreja, a igreja e seus membros. E a adoração refere-se à missão vertical da igreja, a igreja e Deus. Adoramos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, bendizemos ao seu santo nome. Amém? A adoração é uma missão da igreja. Aleluia. Adoração, o sentido original, sugere o ato de inclinar-se perante alguém, a fim de reverenciar, venerar ou adorar. Nessa lição estudaremos a adoração como um culto ao Senhor. Adoração em espírito e em verdade, como declarou Jesus em João 4:23. O apóstolo Pedro descreveu a igreja como povo adquirido e povo de Deus. O Senhor constituiu esse povo, a igreja, para oferecer sacrifícios espirituais a ele, diferentes daquele que anteriormente eram ofertados pelos filhos de Abraão, os quais perderam essa prerrogativa por sua incredulidade e mero formalismo religioso. Então, infelizmente,
Se você for analisar a história do povo hebreu, né, ao longo dos anos, né, o povo de Israel passou a tornar-se um povo religioso. Não é? O seu relacionamento com Deus, né, ele se limitava a determinados tipos de comportamento, a determinados tipos de regras, não é? E o contato real com Deus através da adoração, esse ficou no esquecimento. A igreja de Jesus Cristo hoje é o novo Israel de Deus. A igreja do Senhor comprada com o precioso sangue de Jesus. Essa sim foi separada, preparada pelo Senhor, para que ela possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com a sua vida pessoal, não apenas e tão somente com seus lábios, mas com seu coração, com seu espírito, com seu comportamento, com seu ritmo de vida, com sinceridade, né? Não é aquele povo religioso que dentro de um templo se comporta de determinada maneira e saindo desse templo, a vida que ela leva é uma vida completamente contrária àquilo. Isso é hipocrisia, como Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque tentavam mostrar uma coisa para as pessoas, não é? Quando, na verdade, no íntimo deles, eles estavam vivendo uma vida ou tinham determinados sentimentos, determinados pensamentos que eram absolutamente contraditórios àquela imagem que eles estavam tentando passar para as pessoas. A igreja de Jesus não pode ser, não deve ser dessa maneira, e se por acaso, não é, em algum momento da vida você possa ter tido algum comportamento dessa maneira, não é? É tempo de arrependimento, é tempo de buscar ao Senhor, de se quebrantar diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor está de braços abertos para receber a sua adoração, o seu louvor, as suas ações de graça de uma forma sincera, como deve ser em nome de Jesus. Amém? Tópico 1. O que é adoração? Adorar é um ato de rendição a Deus. Nas línguas bíblicas, o sentido do termo adoração é chegar-se a Deus de modo reverente, submisso e agradecido, a fim de glorificá-lo. Adorar é um ato de total rendição, gratidão e exaltação a Deus. É o Espírito Santo que habilita o cristão a adorar com profundidade e temor a Deus. Veja bem esse finalzinho dessa frase. É o Espírito Santo que habilita o cristão a adorar com profundidade e temor a Deus. Ora, como é que nós vamos adorar ao Senhor? Como é que nós vamos nos achegar a Deus se nós não temos uma intimidade com o Espírito Santo? Aí como é que eu vou ter uma intimidade com o Espírito Santo? Através da sinceridade do seu coração, através do desejo sincero, não é, de ter essa intimidade com o Espírito Santo. E quando nós dizemos um desejo sincero, é simplesmente porque Deus nos sonda, querido. Não adianta eu dizer glória a Deus se no fundo do meu coração eu não estou glorificando nada a Deus, se eu estou com um pensamento em outro lugar, ou se eu estou cheio de queixumes, de reclamação, ou estou cheio de sentimentos ruins no meu interior. Eu devo buscar todos os dias da minha vida um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque se você ver ao longo da história da Bíblia, né, houve um tempo em que Deus Pai teve um relacionamento direto com o homem, conversava diretamente com o homem, tinha um relacionamento, uma conversa direto com o homem. Quantas foram as vezes que Abraão conversou com Deus? Quantas foram as vezes que Moisés conversou com Deus e que tantos outros personagens da Bíblia tiveram um contato direto com Deus Pai? Houve um tempo em que Deus Filho, na pessoa do Senhor Jesus, teve um relacionamento direto, físico com os homens, conversava diretamente com seus discípulos, com seus apóstolos, não é? Ali ele ensinava, ali ele pregava, ali ele anunciava as boas novas para todas as pessoas, então ele tinha aquela conversa, aquele diálogo direto. Hoje, querido, nós temos um relacionamento direto com Deus Espírito Santo, não é? É o Espírito Santo que está no meio da igreja,
é Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que ouve as nossas orações, é Ele que nos responde. Sim, porque o Espírito Santo fala conosco. Quando? Quando nós temos no nosso interior um sentimento de sinceridade diante de Deus, de desejo profundo de ter esse relacionamento com o Senhor. Aí o Senhor vai se revelar a você através da sua palavra que é preciosa. Aí você vai ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E aqui ele diz no final desse tópico número 1, adorar é um ato de rendição a Deus. Ele diz, é o Espírito Santo que habilita o cristão a adorar com profundidade e temor a Deus. Então é através do Espírito Santo é que nós vamos ter, não é? A profundidade de amor, o respeito e o temor do Senhor. E quando nós dissemos assim, temor do Senhor, não é ter medo do Senhor, querido. Não é ter medo de Deus. Deus não quer que nenhum de nós tenhamos medo dele. Temor do Senhor é simplesmente respeito. Temor do Senhor é simplesmente você adorá-lo, não é? É ter o seu coração quebrantado. Temor do Senhor é você entrar na presença do Senhor, não é? Sabendo que Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Ele é Pai e nós somos seus filhos. Temor do Senhor é um sentimento que realmente faz com que nós nos acheguemos ao Senhor, não é? E nos coloquemos numa posição de estarmos debaixo da sua autoridade, reconhecendo que Ele é Senhor das nossas vidas. Então, o Espírito Santo em nós, ele nos habilita para que nós possamos adorar ao Senhor de uma forma profunda, não é? E tendo no nosso coração o temor a Deus, que é fundamental. Amém? Glória a Deus. Dentro ainda do tópico 1, você vai ter o subtópico 2, que vai falar sobre adorar é um sublime ato de serviço a Deus, e o subtópico 3, que diz adorar a Deus requer reverência. O que é a reverência? É isso que nós acabamos de falar. É o respeito, é você reconhecer que Ele é Deus e você é criatura, que Ele é Pai e que você é filho. É você ter reverência, você ter respeito. É você entrar na casa de Deus, sabe? Sabendo que ali é um templo de adoração ao Senhor. É um local onde os irmãos se reúnem para que ali nós possamos buscar a face do nosso Deus. A adoração ao Senhor deve acontecer de uma forma reverente. Não com medo, volto a dizer, porque nada tem a ver a reverência com medo, mas com o temor do Senhor, sabendo que Ele é Deus e que nós somos seus servos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A síntese do tópico 1 é adorar, é chegar-se a Deus de modo reverente. A verdadeira adoração a Deus deve ser realizada com reverência, rendição incondicional e serviço obediente e agradecido. Sabe, eu gosto muito de falar sobre um coração grato. Gratidão é fundamental, é um sentimento fundamental quando você quer adorar a Deus. Você não pode se achegar diante da presença do Senhor sem um coração grato, sem você reconhecer aquilo que Deus fez para você, por sua família, por sua casa, o dia a dia do Senhor. Então, esse sentimento deve ser abundante no coração de uma pessoa que quer adorar a Deus. Amém? Tópico 2. A natureza da adoração. Adorar é uma experiência interior. No Salmo 95, o salmista convida: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ele exalta a Deus por aquilo que Ele é e pelo que Ele faz. E, sendo Deus infinito, há muitas maneiras de adorá-lo, conforme o Espírito Santo nos ensina e dirige. A adoração a Deus no qual nós vivemos, nos movemos e existimos é, acima de tudo, uma atitude interior do ser humano, imagem e semelhança do Criador. A necessidade interior de adorá-lo faz parte da estrutura espiritual de quem crê, teme, ama e serve ao Eterno. Então você vê, irmãos, que a adoração é também uma necessidade do ser humano. A pessoa que já foi resgatada, a pessoa que já teve uma experiência com o Senhor Jesus, então ela tem necessidade, não é? É algo realmente, irmãos, quase que inenarrável,
né? A gente nem acha palavras para explicar, né, aquilo que se passa no nosso interior quando nós adoramos ao nosso Deus, quando nós nos rendemos diante do Senhor. Então, nós temos a necessidade interior de adorá-los, e isso faz parte da estrutura espiritual daquele que crê. Então, cremos em Deus, cremos no Senhor, temos um relacionamento com Jesus, então nós temos a necessidade de adorá-lo. Quão maravilhoso é quando nós adentramos a casa do Senhor, quando nós entramos, né, na presença do Senhor num culto de louvor e adoração, e ali nós sentimos a unção, a presença do Espírito Santo. É algo realmente, irmãos, que não dá para nós definirmos em palavras. Só quando você realmente sente a unção, a presença do Espírito Santo de Deus, é que você realmente vê e pode contemplar a grandiosidade desse Deus, não é? Então é maravilhoso. A maior parte das pessoas, quando está nesse momento de adoração, elas vão às lágrimas, choram na presença do Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, e é uma experiência tremenda. Queridos, olha, busque com todas as forças do seu coração essa unção do Espírito Santo de Deus. Todos os dias da sua vida, busque a presença de Deus através do Espírito Santo, dessa comunhão com o Espírito Santo que está no seu interior. Busque a Deus, realmente se derrame na presença do Senhor. É a experiência mais maravilhosa que pode acontecer na vida do ser humano. É você ter um diálogo, é você conversar com Deus, é você sentir a unção e a presença gloriosa do Senhor. Amém? Então, busque isso como quem busca um tesouro. Busque isso como quem busca a melhor coisa da vida, porque Deus vai se manifestar e Ele vai se permitir ser achado por você, e você vai ter uma experiência que depois você vai contar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A síntese do tópico 2 é: adorar é uma experiência interior e particular em que o cristão glorifica ao Senhor pela grande salvação recebida em Cristo. Então, sem dúvida alguma, esse é o principal motivo pelo qual nós adoramos ao Senhor, a nossa salvação. Obviamente não é o único. Nós louvamos a Deus todos os dias e o adoramos pela nossa salvação, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo alimento na nossa mesa, pelo casamento, pela criação dos filhos, por todas as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Nós devemos adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo, não é? E todos os dias buscar esse relacionamento com o nosso Pai. Glória a Deus. Tópico 3. Adoração e serviço cristão prestado a Deus. Adorar e servir ao Senhor. Liturgia é o conjunto dos elementos que compõem o culto de adoração a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, a palavra é traduzida por serviço, ao referir-se à coleta que se fazia durante o culto para o auxílio dos missionários e irmãos necessitados. A oferta apresentada como gratidão a Deus para o sustento de sua obra é um ato de adoração. O termo também é empregado em Filipenses capítulo 2, versículo 17, descrevendo o serviço da fé, isto é, o esforço pessoal empreendido pelo servo de Cristo a favor de sua obra. Portanto, essa palavra tem uma relação direta com o culto que fazemos a Deus, seja no serviço da adoração, contribuição financeira ou realização da obra do Senhor. O apóstolo Pedro declara que nós, a igreja, somos templo espiritual edificado para a glória de Deus. A igreja é também um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, o que se constitui um serviço de adoração. Então, aqui nesse tópicozinho, nesse tópico 3, ele está dizendo os diversos meios pelos quais nós podemos adorar ao nosso Deus. Obviamente, a adoração através do louvor, através de cânticos, através de hinos entoados, através do culto, não é? Mas também através do serviço que nós podemos prestar na casa de Deus. Então, querido, eu costumo falar às vezes com as pessoas, se hoje você é capaz de, talvez, passar uma vassoura na igreja, colocar um envelope no banco, limpar
os sanitários, onde as pessoas, os irmãos vão usar, se você pode fazer alguma coisa pela manutenção do templo, se você pode evangelizar, se você pode falar do amor de Deus, se você pode entregar uma oferta especial na casa do Senhor, com cujo valor a igreja vai poder trabalhar para a manutenção do templo, para fazer as obras sociais que normalmente ela faz, tudo isso é adoração a Deus. Portanto, nós devemos fazer isso de uma forma sincera, de uma forma voluntária, de uma forma que o Senhor receba. Entenda que quando você presta um serviço na igreja, você não está servindo ao pastor, você não está servindo ao seu líder. Eu vou fazer tal coisa porque o meu líder ou a minha líder falou que eu devo fazer isso. Não, eu vou fazer tal coisa porque eu amo a casa do Senhor, eu amo a obra de Deus. Então eu quero que os bancos fiquem limpos, que o chão fique limpo, que haja envelope, que haja uma água no altar para o pregador que vai pregar. Eu quero receber os irmãos lá na portaria da igreja, dar as boas-vindas à casa do Senhor. Eu amo a obra de Deus. E por conta do meu amor à obra de Deus, eu faço com carinho, eu faço com atenção, eu faço com o temor do Senhor do meu coração. E eu faço de uma maneira a agradar ao meu Senhor. Amém? Então, quando eu faço dessa maneira, aí sim eu estou adorando a Deus. Aí eu estou glorificando ao Senhor. E o Senhor recebe o meu serviço na obra de Deus. E isso sobe diante do altar do Senhor como um perfume suave. A igreja deve se apresentar diante de Deus perfumada. Então, esse aroma deve subir diante do nosso Deus, o aroma do nosso trabalho, o aroma do nosso serviço, o aroma do nosso amor, o aroma do nosso temor para com o Senhor, o aroma do nosso amor para com o próximo, para com aqueles que estão se chegando à igreja. Então, tudo isso é adoração diante de Deus. Amém? Aleluia! No subtópico 2, você ainda vai ter aí adorar e estar unido a Cristo, onde ele vai falar sobre a ceia do Senhor, a videira e os ramos e o corpo de Cristo. A ceia do Senhor nós abordamos há um tempo atrás, quando o tema principal da lição foi sobre o batismo. Se você não viu, procure assistir, porque é uma grande bênção, realmente. A ceia do Senhor, irmãos, olha, é um momento único. Vou ler o tópicozinho aqui no ar, que diz assim: a ceia do Senhor, com todo o simbolismo bíblico envolvido, além de celebrar a unidade e a identificação da igreja com a vida, sofrimento e glória de Jesus Cristo, promove a comunhão fraternal entre os irmãos. É uma maravilhosa cerimônia de adoração instituída pelo próprio Cristo. Então a ceia do Senhor, veja bem, ela celebra a unidade, a identificação da igreja com a vida, o sofrimento e a glória de Jesus. Amém? Então, ela promove essa identificação da igreja. Nós estamos identificados diretamente com Cristo. E nós estamos identificados uns com os outros. Somos um corpo, não é? Um corpo cuja cabeça é Jesus. Amém? E uma maravilhosa cerimônia de adoração que foi instituída pelo próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus deixou a ceia para que nós viéssemos, não é? Exercê-la, que nós viéssemos realmente nos reunir para adorá-lo através daquela cerimônia. Então, irmãos, participar da ceia do Senhor é algo fundamental, não é? A síntese do tópico 3, adorar é tanto um serviço dirigido a Deus, quanto uma permanência em Deus por meio de Cristo, que é o cabeça da igreja. O verdadeiro adorador não apenas serve, mas ele permanece em Cristo Jesus. Então, através da adoração, nós estamos ligados ao Senhor Jesus. Através da adoração, nós permanecemos diretamente em Cristo. A adoração sincera, irmãos, ela nos liga diretamente ao Senhor. Né? Nós somos que nem aquele galho que foi enxertado, né? Ali na árvore, e nós bebemos daquela seiva que está vindo daquele tronco. Não é? Então, nós temos essa necessidade, é a nossa vida provém do Senhor, a nossa vida provém de Cristo.
E através da adoração, nós realmente estamos demonstrando ao Senhor que nós reconhecemos essa necessidade que nós temos dele. Essa necessidade que nós temos de estarmos ligados à igreja. Amém? Ao Senhor. Em nome de Jesus. Conclusão. Não precisamos de qualquer talismã, objetos tido como sagrados para desfrutarmos da presença e proteção e comunhão do Senhor Jesus. Ele deve estar presente pelo Espírito Santo no seio da igreja e no coração dos cristãos. Essa presença dinâmica faz fluir a adoração na igreja através dos cânticos, manifestação de dons espirituais e do ensino da palavra de Deus. Então, aqui, na conclusão, a lição diz que nós não precisamos de qualquer talismã, realmente. Existem, infelizmente, ao redor do mundo, ao redor do planeta, em determinadas regiões, né, alguns segmentos cristãos que adotam talismãs, que adotam alguns tipos de amuleto, né, tidos como sagrados, né, através dos quais eles julgam, né, desfrutar da presença de Deus. Ora, a presença de Deus ela é desfrutada pelo Espírito Santo que está em nós. Pelo Espírito de Deus que nós devemos buscar, que nós devemos adorar, que nós devemos louvar, que nós devemos bendizer, que nós devemos ter comunhão. É com o Espírito Santo. Eu não preciso, por exemplo, de nenhum graal, eu não preciso, por exemplo, de nenhum objeto tido como sagrado. Ah, isso aqui é de Deus, então se eu tocar nesse objeto eu vou ser abençoado. Eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso realmente da unção do Senhor. Eu tenho que me derramar em adoração na presença do Senhor. Quando eu faço isso, quando eu me derramo na presença do Senhor, a unção do Senhor me envolve, irmãos. E é algo realmente, como eu disse no início, é inenarrável. Você não teria palavras para definir o quão maravilhoso é você sentir a presença de Deus. Essa experiência única, ela é pessoal, ela é individual, cada um de nós deve ter. E olha, busque todos os dias da sua vida, porque é realmente maravilhoso, amém? E você vai ter os exercícios para que você possa refletir, aquele joguinho de perguntas e respostas, onde você vai poder verificar temas, né, questões a respeito desse tema tão relevante que fala sobre adoração, né? Somos povo exclusivo de adoração, que nos trouxe aí a lição de número 27. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao nosso Pai por essa lição. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Espírito Santo, por essa lição abençoada. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, se algum dos irmãos que está orando comigo agora, alguma das irmãs que estão orando comigo agora, ainda não tiveram uma experiência dessa no momento de louvor e de adoração, Senhor, eu intercedo agora por cada um deles, para que de fato eles possam ter essa experiência contigo, experiência de adorador, experiência de filho, experiência, Senhor, sabe, de pessoas ligadas, não é, ao Senhor Jesus, assim como os galhos estão ligados à árvore. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa lição, que o teu Espírito nos conduza a toda essa verdade e que nós possamos ter esse conhecimento a cada dia na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, bendito seja o nome do Senhor pela tua frequência aqui à Escola Bíblica Dominical. Olha, continue nas suas orações, ore pelos pastores da nossa igreja, pela vida do nosso pastor Augusto, da irmã Margarida, pelo pastor Leandro, pelo pastor Valfran, pelo pastor Rinaldo, pela vida desse servo de Deus e pelos familiares. Ore também, irmãos, pelos diáconos e diaconisas da nossa igreja e pelos intercessores, pessoas que têm se dedicado à obra de Deus, por todos os departamentos da igreja, por sua liderança, por todo o povo de Deus reunido, para que nós possamos realmente sair, não é, dessa época que nós temos vivido, que temos tido essa assolação aí no mundo inteiro, não é? Mas que nós possamos sair ilesos, porque o Senhor é aquele que nos guarda. A palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem para que nos guardem.
Então, onde quer que nós estamos, aonde quer que nós estivermos, ali os anjos de Deus estão acampados ao nosso derredor. Nos momentos da sua oração, louve a Deus, adore a Deus, glorifique ao Senhor, reconheça essas bênçãos de Deus na sua vida e na vida da igreja e agradeça. Tenha um coração grato, glorifique o nome do Senhor e bendiga o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos aí onde você estiver e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam hoje, agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e te envio para que você seja um verdadeiro adorador do Senhor, para que você tenha uma comunhão com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Semana que vem nós temos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Já vamos para a lição de número 28. Deus te abençoe. Fique na paz.